Então, muito boa noite a todos. Nós estamos aqui novamente na Casa Espírita João Ernesto, falando sobre assuntos tão importantes para a nossa vida e que muitas vezes nós sequer percebemos o quanto os assuntos aqui colocados, eles fazem parte do nosso dia a dia, da nossa vida, e que tem consequências para a nossa felicidade, para a nossa saúde. Não é à toa que nós estamos aqui na frente, falando para nós, todos, encarnados e desencarnados. O tema de hoje proposto para nós aqui no quadro. E talvez, provavelmente, a maioria de nós vamos nos identificar com alguns desses inimigos modernos da nossa vida, da nossa alma. Estou vendo aqui nosso companheiro Alan e a sua esposa. Um abraço para vocês, que bom ver vocês. E, ao se identificarem também, muito porventura, nós vamos estar usando de algumas perguntas para estimular vocês, não só participarem da nossa fala, mas também para aprofundarem esse mergulho para dentro de nós mesmos. Ao responderem, vocês ajudam também a encaminhar a nossa fala, mas também, mesmo aqueles que não respondam, é um exercício de autoconhecimento, de verificação interna. Para iniciar, eu peço que vocês simplesmente imaginem essa cena. Um homem e uma montanha. Uma montanha muito alta, silenciosa, seca. E lá embaixo, um homem. O nome desse homem é Sísifo. E ele está curvado, com as duas mãos numa imensa pedra redonda. Ele está angustiado, ansioso, solitário. E ele começa a empurrar essa pedra, passo a passo, montanha acima, empurrando, colocando todas as suas forças. A sua respiração é ofegante. Ele está cansado. Só que na hora que ele chega lá no alto da montanha, para colocar essa pedra lá exatamente no ponto mais alto, ela escorrega com uma força descomunal e volta lá para baixo. E ele retorna lá para baixo. Para, daqui a pouco, rolar a pedra novamente, montanha acima. E ela novamente descer. Esse é o trabalho eterno de Sísifo. E se vocês quiserem saber por que o Sísifo precisava colocar essa pedra no alto da montanha e nunca conseguia, esse é o chamado castigo de Sísifo. Pesquisem sobre o mito de Sísifo. Nós queremos ficar apenas com essa imagem. Este homem rolando, sem parar, pedra acima. E sempre repetindo, sem ela nunca conseguir, sem ele nunca conseguir. Agora, responda, quantas pessoas vivem assim também? Nessa repetição. Dia após dia.
sem nunca alcançarem um objetivo, porque talvez nem saibamos qual é o objetivo. O problema de Sísifo nem era a pedra, era a angústia de saber, de já saber, era a ansiedade de já saber que ela sempre iria voltar. Mas ele repetia, e repetia esse trabalho. A mentora Joana de Ângeles vai trazer para nós que o grande, ou um dos grandes inimigos modernos da alma é a rotina. E ela traz para nós um capítulo desse livro, O Homem Integral. Muito bom esse livro, muito bom mesmo. E que, embora ele tenha sido escrito há mais de uma década, é muito atual. Ela vai trazer para nós dados históricos. Por que é a rotina? E por que surgem outros elementos que ela coloca ali como fatores de perturbação? Por que eles aparecem? E ela explica para nós. Mais ou menos no século XIV, início do século XV, o início da Idade Moderna e o início também do renascentismo, veja bem, a humanidade saía da Idade Média, onde a ideia do teocentrismo existia, Deus era o centro de todas as ideias, de toda a administração, a verdade era baseada na fé e tudo era controlado pela igreja. Só que acontece a Revolução Francesa mais tarde, e a Revolução Francesa, com Napoleão, tenta quebrar esse ranço de domínio da religião. Napoleão, inclusive, quando vai tomar posse, ele quebra todo o protocolo. Ao invés dele esperar o Papa Pio VII colocar a coroa na sua cabeça, ele toma a coroa e ele se autocoroa como imperador e também coroa a sua esposa Josefina. Como se fosse um ato de rebeldia a dizer, nós não vamos mais aceitar a igreja administrando mais nada, porque de agora em diante a nossa deusa, o nosso Deus é a razão, é a lógica. Com René Descartes mais à frente, com o eu penso, logo existo, há uma cisão, porque o René Descartes ele faz uma cisão entre corpo e alma, e talvez as pessoas não entendessem o que ele queria dizer com isso. Então isso faz com que o homem seja visto não mais na sua integralidade. Mas o que acontece na Revolução Francesa, ou melhor, na industrialização do início do século XIX, final do século XVIII para século XIX, é que um excesso de capital, um excesso de dinheiro. A Inglaterra não sabia o que faria com tanto dinheiro. Nesse ínterim, havia muita energia. Naquela época, a energia era o carvão. E a criação das primeiras máquinas a vapor na indústria têxtil. Então a Inglaterra começa a criar empresas, o homem começa a sair do interior e ir para cidades com o intuito de trabalhar nessas empresas, trabalhar nessas indústrias. Só que o que acontece? Além de outros países da Europa, e principalmente dos Estados Unidos, não quererem ficar para trás e buscarem essas novas tecnologias de industrialização, fez com que as pessoas, indo do campo para as cidades, começassem a trabalhar
rotineiramente, com horários marcados. E a qualidade de vida dessas pessoas, a vida dessas pessoas, eram imperadas, organizadas pelo relógio. Aí eu pergunto para vocês o seguinte: se nós estamos falando de rotina, a rotina é uma coisa boa ou ruim? O que vocês acham? Ter uma rotina é uma coisa ruim ou é uma coisa boa? Melhor, quem aqui tem uma rotina já bem definida? Você de azul lá atrás já tem uma rotina bem definida. Quem quiser responder, pode responder. Às vezes só levantar a mão, ou às vezes só olhar para si mesmo, sabe? Olhar para si mesmo, da sua própria vida. Quem já tem aquela rotina definida? E olha, rotina com objetivo é muito saudável. Às vezes a pessoa tem um objetivo e não, minha rotina é para eu ter mais saúde. Então ela vai buscar naquela rotina aquilo que ela não tinha. Muito obrigado, dona Sandra. Aquilo que ela não tinha para ter um resultado na área da saúde. Ok. Eu acredito que muitos de nós aqui tenhamos já uma rotina bem definida. É lógico que sim. Mas será que o problema é a rotina? Porque a próxima pergunta é o seguinte: beleza, mas o que essa rotina está fazendo com você? Algo de bom? Essa rotina é consciente? Você tem consciência? Ou você está fazendo as coisas no modo automático, dia após dia, final de semana, ano a ano, e nem está se dando conta que o mesmo relógio que marca o tempo dentro da empresa, dentro da indústria, também marca o seu tempo fora dela. E nos finais de semana. Então o homem começou a se acostumar a não viver, mas a sobreviver por conta da competitividade dentro das empresas. E quando eu falo empresas, não falo só pessoa que trabalha, que tem um emprego, CLT, né? Mas mesmo aqueles que têm uma autonomia de trabalho. Aí vocês devem estar falando assim, mas isso é bom, Eder? Sim, o problema, de novo, não é a rotina. O problema é o automatismo da nossa vida. É a inconsciência daquilo que nós estamos fazendo, do que nós estamos fazendo, do porquê nós estamos repetindo. E mais, quem aqui tem a sensação de que os dias estão passando meio que iguais? Ou os anos? A gente está em 2026, mas há pouco era 2025. E há muito pouco também era 2024. E 2023. E parece que não mudou. Parece que é uma repetição, um padrão, e eu não estou nem prestando atenção nesse tempo. Eu estou passando pelo tempo ou o tempo que está passando por mim? Então são perguntas para a gente aprofundar. E de novo, por favor, quem quiser responder, responda, que vai nos ajudar muito. Mas eu tenho mais uma pergunta para vocês, pode ser? Tudo bem até aí? Está todo mundo refletindo, né? Cada pergunta que eu faço, pessoal, puxa vida. Mas ó, eu também, tá? Quem aqui sabe que deveria mudar alguma coisa, mas continua sempre do mesmo jeito? Eu já sei. Isso é a razão.
Opa, muito bom, dona Sandra. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Muito bom, muito obrigado. Eu deveria, eu sei que eu até já sei o que, que é, porém, eu prefiro continuar na rotina, que a rotina não quer mudança. Ela não exige mudança, e não é à toa que ela existe. A Joana de Anjos vai falar para nós aqui. Outra pergunta, gente. A sua rotina hoje te aproxima da vida que você quer ou só te mantém funcionando, respirando? De novo, é a inconsciência das atitudes dia após dia. Mas não somos só nós, ou não é só você, ou não é só eu. Vamos espelhar isso, vamos mostrar isso numa ideia, num exemplo. Um homem que trabalhou há 35 anos na mesma empresa. Cumpria horário, horário de chegar, horário de almoçar, horário de pausar à tarde, horário de sair. 35 anos. As férias, basicamente, nos mesmos lugares. Finais de semana, talvez tentando amortecer as dores, as agruras do emprego. Bebia socialmente, até chegar à tarde do domingo e a angústia, já é domingo, 5 horas. Nossa, daqui a pouco é segunda-feira de novo. E sempre dizia, mas quando eu me aposentar, eu vou fazer, quando eu me aposentar, eu vou aprender algo novo, quando eu me aposentar, eu vou ter uma religião, quando eu me aposentar, eu vou ler mais, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar à casa espírita. E ele se aposenta, primeiro mês, segundo mês, descanso, terceiro mês, quarto mês, descanso, depois uma angústia, os meses que se passam, muito tédio, até chegar a ansiedade, a depressão. Porque ele só sabia trabalhar de forma repetida, inconsciente. E aí a gente pergunta, você sente que está avançando na sua vida ou só repetindo? Eu falo isso pelo seguinte, você sabe o que você faz e por que você faz e por que você repete? Você sabe onde você vai chegar, onde você quer chegar? Vamos lá. Porque essa é a sua vida e também é a minha. Onde eu quero chegar com as coisas que eu faço hoje? Onde você vai chegar? Onde você quer chegar com as coisas que você repete hoje? A Joana de Ângeles diz assim. E aí eu vou ter que falar aquilo que está no texto, tá, gente? Olha que ela está mostrando para nós as causas dessa rotina, que eu já coloquei aqui, mas ela diz o seguinte também: de um lado, a ciência em constante progresso, não se fazendo acompanhar por um correspondente desenvolvimento ético-espiritual, moral, que eu e o Alessandro a gente falou isso aqui há 2 semanas atrás, não foi 2 semanas atrás, não foi 2 semanas atrás. Ou seja, o progresso intelectual, científico, eletrônico, está voando. Mas o ético, o moral, o espiritual não acompanhou. É o que ela está colocando para nós. E isso candidata ao homem a conduzir ao conceito do aniquilamento. Ele se confunde com ser apenas uma peça na engrenagem da empresa, desse todo. Então, de um lado, a ciência e a tecnologia vai reduzindo o homem.
e ele se deixa conduzir por esse niilismo, por essa ideia de eu não sou nada, depois não tem nada. E ela continua. A fim de fugir dessa luta desigual, dentro da empresa ou fora dela, é uma competitividade por um lugar, pela prosperidade, o homem contra a máquina, os mecanismos responsáveis pela segurança emocional levam o indivíduo, levam a gente, a pessoa, que não se encoraja ao competitivismo. É muita gente melhor que eu. A acomodação, igualmente enferma, como forma de sobrevivência no báratro em que se encontra receando ser vencido, esmagado ou consumido pela massa crescente ou pelo desespero avassalador. Então, como uma forma de se defender, ele se acomoda nessa rotina, nessa repetição. Porque mudança, como a senhora falou, é muito difícil. Vencer é difícil. Me vencer a mim mesmo é difícil. Então, eu vou repetindo tudo que eu fazia, porque eu já sei como é. E embora eu tenha alguns problemas, algumas frustrações, algumas dificuldades, essas eu conheço. Eu já conheço, sei como faz. É difícil, é ruim, mas eu já conheço. Essa dor eu já conheço. Mas mudar, não sei, é o desconhecido. Mas é a mudança que gera progresso. A rotina. Mais um pouco de Joana de Ângeles. O homem repete a ação de ontem com igual intensidade hoje. Trabalha no mesmo trabalho, repõe idênticos passos, mantém as mesmas desinteressantes conversas com as pessoas, retorna para casa ou busca repetidos espairecimentos, divertimentos, horas livres, bar, clube, televisão, jornal, sexo, com frenético receio da solidão, visita até alcançar a aposentadoria, que a gente ilustrou aqui. Nesse interim, realiza férias programadas, visita lugares que tanto faz, tanto fez, às vezes até desagrada, mas ele vai a si mesmo. Porém, se reúne com outros grupos igualmente tediosos, outras pessoas que estão tentando se anestesiar dia após dia, ano por ano, inclusive nas férias. É a rotina. Um grande inimigo do nosso progresso, da nossa alma. Porém, ela diz o seguinte: existe um outro inimigo moderno chamado a ansiedade. Está vendo como tudo que a gente está falando aqui faz parte da nossa vida? Porque ela diz aqui no livro: não se deixando vitimar pela rotina, presta atenção. Quem aqui não está na rotina, não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende a um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos intermissos que o consomem. Nada novo, né, gente? A ansiedade que desgasta nossa mente, nosso emocional, que desgasta o nosso corpo, porque é uma aceleração, é um processo mental, emocional de antecipação. Porém, a Joana não está falando para nós aqui especificamente da ansiedade derivada de traumas, dos nossos conflitos, principalmente de infância. Ela está falando do tempo e das coisas externas que estão conosco. Ou a pessoa se anestesia na rotina pelo medo da mudança, ou ela entra num estado de ansiedade constante.
Por quê? Essa ansiedade aparece por causa do desgaste emocional. Desgaste emocional, ou seja, muita tensão, muita pressão, muito estresse de algo externo. E eu não sei lidar com isso. O homem não sabe lidar. Então, não é, veja, de novo, não é aquela gerada por traumas e conflitos internos. Ela está vindo de fora, mas de alguma forma ela tem a ver com o meu interno. Porque eu não sei lidar com essas pressões. Por que a gente não sabe lidar com as pressões? Por que a gente não sabe lidar com as dificuldades, os problemas? E aí, todo esse contexto que ela coloca no livro aqui, principalmente o início da industrialização no século XV até os dias de hoje, instabilidade financeira, medo de perder a renda que nós temos, pressão por desempenho, seja na empresa ou seja fora da empresa, porque eu preciso prosperar, as guerras, a violência, as ameaças de guerras, as doenças, a violência, a necessidade de aprovação, a comparação constante com outro, ou com outras empresas, ou com outro grupo, outros grupos. E ela coloca, isso gera um estado permanente de alerta. Eu preciso vencer, eu preciso me dar bem, eu preciso ganhar, eu não posso perder. Estado de alerta constante. Essa pressão, esse estresse, vai gerando essa ansiedade. E aí a tendência é eu buscar alguma coisa, imitar comportamentos. Eu não vou ficar parado. Imitar comportamentos, parecer ser bem-sucedido. Eu ainda não sou, mas eu preciso parecer ser bem-sucedido, para que as pessoas vejam que eu sou bem-sucedido. Então, olha só, essa febricidade de manter essa aparência, além de eu buscar sempre estar ganhando, competir, você vê que um se refugia na rotina, o outro ansia, porque ele quer entrar no jogo. Ele encara o jogo, ele encara a competitividade. Só que isso gera ansiedade. Parecer forte ou mais forte, parecer feliz ou mais feliz. E hoje em dia, onde que a gente parece mais forte e mais feliz? Na rede social, geralmente. Né? E essa é a ansiedade que está nos esmagando, porque nós não estamos sabendo lidar com essas pressões da tecnologia, da ciência, do progresso, que deveriam e que bom que vieram. Mas o problema é que o nosso coração não acompanhou. E nós estamos buscando algo e esquecendo de outro. Ou eu estou falando alguma inverdade aqui. Quanto de energia nós gastamos para a conquista das coisas materiais, da busca por sucesso, de ser reconhecido? Quanto de energia a gente gasta? Quanto de ansiedade, às vezes, a gente sofre? Quanto de pensamento eu estou pensando mais sobre desempenho ou meu desempenho moral? Desempenho na fábrica, na empresa, ou meu desempenho por um cidadão ser melhor, mais ético, mais educado? O que isso cria, gente? Eu posso até conseguir vencer, prosperar, mas vou continuar vazio, eu vou continuar infeliz. Isso vai me consumir. E aí a gente fala assim, nossa, a ansiedade é bom ou ruim, gente? O que vocês acham?
É uma coisa boa ou uma coisa ruim? Oi? Dona Wanda? Horrível. O que vocês acham? Depende do modo. O que vocês acham que o Lauro falou ali? Depende. Exatamente. Sim, exatamente. A ansiedade, no fundo, ela é uma coisa boa. Ela é e deveria ser uma coisa muito boa. Porque se eu estou esperando alguma coisa importante, como o Aldo falou, quando você falou, esqueci seu nome? Pamela, Pamela. É uma coisa boa. Amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Ah, eu vou fazer uma viagem diferente, eu vou rever meus amigos. Então eu fico ansioso por aquilo. É normal, estou vivo. Eu vou fazer uma palestra. Tá ansioso, tem que me preparar. Senão, né? Estou vivo. Agora, a ansiedade que traz uma porção de sintomas, acelera a nossa vida, acelera o nosso pensamento, traz palpitação, traz uma porção de outras coisas, ela já é enfermidade, é uma patologia. Essa que é horrível. Essa que é. Pois é, pois é. E é realmente algo destrutivo. Não, que passou nada. Isso aí, esse é bom. Bom, vamos para as perguntas, tá, gente? Vamos lá. A gente já aqueceu, né? Quando você dá aquela pausa, o que aparece dentro de você? Paz ou inquietação? Cada um está fazendo suas reflexões, né? Eu consigo parar? E tem gente que tem dificuldade até de parar. Muitas pessoas, quando param, elas caem no sono, que é uma fuga. Pois é, mas às vezes não consegue parar um pouco nem sentado. Ou já cai num sono, que é uma fuga da própria mente, ou a pessoa coloca uma música, coloca alguma coisa alta, liga a televisão, não consigo nem ficar sozinho. Preciso estar escutando alguma coisa, porque eu tenho que escutar alguma coisa externa, porque eu não quero escutar meus pensamentos. Eles vão puxar minha orelha. Outra pergunta, você consegue relaxar ou está sempre preocupado com alguma coisa? Essa daí eu não devia ter feito, né? Somente para quem sofre com ansiedade. Você consegue relaxar? Ou está sempre preocupado? Tem sempre alguma coisa. Geralmente, muitos de nós, nesse estado, tem problemas com a insônia, né? Eles gritam na nossa cabeça, né? Meu Deus do céu, é tanta preocupação, amanhã eu preciso fazer isso, depois da manhã aquilo, né? O ansioso meio que tá assim, né? A palestra tá muito boa, já são 7h05, já tá aqui, o corpo tá aqui, mas o pensamento já tá em amanhã, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, tenho que chegar em casa, só o corpo que tá aqui. Porque é uma antecipação, pensamentos antecipatórios. Mas vamos lá. O que mais te preocupa hoje? O que mais te preocupa hoje é o que já aconteceu ou o que pode acontecer novamente? Você tem medo?
Se repetir? Se tem o quanto das suas escolhas são feitas por vontade sua, ou você faz só para ser aceito, ou para aceitarem suas ideias? Só mais uma, tá? Desse assunto. Se você continuar vivendo dessa forma, seja com a rotina, ou seja dentro do pensamento ansioso, como é que você acha que vai estar a sua vida daqui a 5 anos? Hum? Sabe? Ok. Aí, ó, cada um, eu fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, como é que vai estar a minha vida daqui a 5 anos? Igual hoje. Não sei. Às vezes, igual hoje, está muito bom, né? O problema é a gente estacionar. Às vezes não está nada bom, né? Mas olha o que a Joana de Ângeles diz para nós aqui no livro, sobre a ansiedade. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Nada novo, né? Nada novo. Comportamento moderno. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Nem sempre o melhor vai se dar melhor. É um competitismo desonesto, injusto e sem ética. Então, às vezes, mesmo que eu me esforce nessa competição, no fundo eu sei que não vai conseguir. É o Sísifo. Mais um pouco de Joana. Esvaziados de idealismo e comprimidos no sistema em que todos fazem a mesma coisa, assumem iguais composturas, passando de uma para outra pausa de compromisso com ansiedade crescente. A preocupação, a preocupação de parecer triunfador, de responder de forma semelhante aos demais, de ser bem recebido, de ser considerado, é responsável pela desumanização do indivíduo, que se torna um elemento complementar no grupamento social, sem identidade nem individualidade. Então, o progresso tecnológico aconteceu, mas o progresso moral e ético não aconteceu. Isso faz com que, imagina, uma coisa que deveria estar, algo que deveria estar certinho, ela está pendendo para um lado só. Um lado subiu e o outro não. Mesmo esse lado que tenha desenvolvido, ele vai ter muita falha. Vai causar sofrimento nas pessoas. Principalmente, eu tenho que correr um pouquinho aqui, naqueles que ainda não sabem o que são. Porque nós estamos falando aqui de indivíduos, de a maioria de nós, que não tem sentido, não vê sentido na própria vida, não vê sentido na existência, na vida, no existir. Não tem um objetivo claro, espiritual, moral. Veja bem, se eu não tenho sentido para a vida, se eu não tenho um objetivo pessoal meu, e se eu perdi a minha identidade, olha o problema que eu estou metido. Eu não sei quem eu sou. Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei para onde eu existo. Por que eu existo, Alessandro? Quando chega esse progresso, essa competição, ou eu caio na rotina, ou eu acelero para tentar ganhar, continuando vazio, mesmo que eu ganhe. Sofrendo, mesmo que eu ganhe.
Então o problema não é a ciência que chegou, a tecnologia que chegou. São bênçãos de Deus. É eu que não preparei o meu coração e o meu sentimento para isso. Mas vamos lá. Outro inimigo moderno é o medo. Mas o medo é bom ou ruim? Outra pergunta. Medo é bom ou ruim, gente? Medo é bom. Medo é bom? E livra a gente de muita coisa, é mesmo, verdade. O medo é bom. Na sua origem, o medo é bom. Na sua origem. É um mecanismo realmente de defesa. Eu não vou andar no meio fio, no alto de um prédio. Porque eu tenho medo. Se eu não sei nadar. Tem gente que é meio doidão e vai. Se aqui está muito quente, eu coloco a mão, eu não vou. Olha só, está muito quente aqui, Fabrício. Nós deve estar uns 200 graus. Eu acho que eu vou tirar minha mão para não queimar. Já era. Então, automático. Esse instinto nosso. E esse instinto existe em nós também de forma consciente. Ou deveria existir. O problema do medo é o outro tipo de medo. É o medo que paralisa. Aí é problemático mesmo. Olha só o que ela diz. Hoje vivemos numa sociedade que parece corajosa, forte, organizada, mas que no fundo é uma sociedade amedrontada. A rotina e sua correria inconsciente gerou a ansiedade antecipatória e a frustração. E olha que algo interessante, todas as gerações passadas também tinham medo. Anos 80, anos 70, anos 60, todas elas tinham seus medos. Só que ela diz o seguinte, a geração de hoje, os adolescentes de hoje, as crianças de hoje, estão desconfiados, perderam a confiança nas gerações passadas. Por quê? Porque hoje é tanta informação para essa, como dizem, né, essa galera, é tanta informação, tanta facilidade de comunicação tecnológica, eles têm tanta facilidade de informação que às vezes o que o pai e a mãe estão falando hoje que vai dar certo, ele vai olhar na internet e fala, não é bem assim não. Não é assim não. Porque na nossa época, vamos dizer assim, né? Na nossa época a gente não tinha como consultar a internet, que o pai e a mãe falavam, que o professor falava, então, ó, estuda isso aqui, você vai se dar bem e tal. Mas hoje os meninos, tô dando só um exemplo, tá, gente? Os meninos vão lá na internet, meu pai tá falando isso aqui, mas aqui. Esse aqui estudou e se deu bem. Esse aqui fez isso e não foi bem assim. Então essa geração tá meio desconfiada, como ela coloca aqui. E aí aonde eles vão buscar segurança? Na internet ou nos ídolos. Nos seus ídolos. Nos influenciadores. Entende, gente? Nos excessos da tecnologia. Ou adolescente não é assim? Aqui é só um viés de problema, tá, gente? Aqui não estou dizendo que a causa das problemáticas atuais da adolescência seja essa, não. Nos vícios, nas drogas, na bebida, nos grupinhos, das festas, no consumo. E somos nós também. Nós também. Então, hoje, nós somos uma geração amedrontada. E ela coloca, começamos a fazer comparações. Medo de não dar certo, medo de não ganhar dinheiro, medo de não ser aceito, medo de não prosperar, medo de ficar sozinho e não ter ninguém para casar ou para namorar, medo de ficar para trás. Medos. Decorrente das referidos fatores sociológicos, das pressões psicológicas, dos impositivos econômicos, o medo assalta o homem, empurrando-o para a violência irracional ou amargurando em profundos abismos da depressão. Ou eu me torno uma pessoa
agressiva, e no fundo toda pessoa muito irritada, muito agressiva, é uma pessoa com medo, que quer atacar primeiro, a forma de se defender que ela aprendeu, que não sabe lidar com pressão, que não sabe lidar com problema, que não sabe lidar com as dificuldades. Então ela reage antes de agir por medo. Então ela parte, são pessoas que vão partir para a violência irracional, ou outras que vão partir para a tristeza ou a depressão, que é a forma delas lidarem com isso, com tanta pressão. E vamos para cima. Os fenômenos fóbicos procedem, olha o que Joana está falando, os fenômenos fóbicos, ela está querendo dizer que, além de todos esses fatores sociológicos, toda essa pressão, essas ameaças de guerra, de violência, as doenças, tudo isso, competitivismo, mas ela coloca o seguinte, os fenômenos fóbicos procedem das experiências passadas, reencarnação. Reencarnações fracassadas nas quais a culpa não foi liberada face ao crime haver permanecido oculto ou dissimulado ou não justiçado, transferindo-se a consciência faltosa para a posterior regularização. Então, eu trago isso bem forte de uma outra encarnação. Eu fiz alguma coisa que não era para fazer, sabe? Às vezes não fui justiçado, não foi descoberto. Eu trago um medo já dentro de mim, inconsciente profundo mesmo, medo de ser descoberto. Ou você faz alguma coisa errada, você não anda meio desconfiado que vão me pegar, não é assim? Quem nunca, né? Fez uma coisa assim que não devia ter feito, você fica ansioso, com medo o tempo todo de ser pego. Agora imagina isso, não adianta, gente. A lei de Deus, ela é justa. Eu posso trazer essa sensação para uma outra encarnação. E é o indivíduo que traz isso para outra encarnação, qualquer outro tipo de pressão faz com que se desenvolva ainda mais todos esses medos com que ela coloca aqui. Bom, vamos para frente. Ela vai falar que o outro, eu esqueci de colocar aqui o medo, e o último é a solidão. O último inimigo moderno da alma. E a solidão. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando junto de outras pessoas? Se sentiu solitário? É cheio de gente, mas mesmo assim eu me sinto sozinho. Uma solidão diferente. Não é solidão de estar sozinho. É uma solidão, parece que desconectado, boa. Desconectado. E aí, olha o que? Você já pegou dizendo sim para alguém, mas no fundo queria dizer não? Para ser aceito? Para ser amado? E como que a solidão aparece? Medo da rejeição, medo de ser julgado. Veja que o viés também vem do medo. Medo de ser julgado, medo de não ser aceito, medo de ser criticado. Então eu tenho esses tipos de medo. O que o nosso cérebro faz? Ele tenta se proteger. Opa, eu não quero ser julgado, eu não quero ser criticado, eu não quero ser deixado de lado, eu tenho medo. O que o cérebro entende? Isso é uma ameaça. Eu não posso ficar sendo ameaçado o tempo todo. O que eu faço? Eu me protejo. Como é que ele se protege? Se fechando. Ficando sozinho. Fechando seus pensamentos. Se fechando dentro de si mesmo. Não quero participar. Eu não quero ser julgado. Eu não quero ser criticado. O que eles vão falar de mim? Então eu me fecho. Eu quero ficar sozinho. Ou eu finjo, tentando agradar, tentando ser outra pessoa, tentando ser quem eu não sou. Eu busco criar uma personagem, ou eu entro naquilo que ela chama de evitação. Eu evito
vínculos profundos com as pessoas. Exemplo, eu coloquei aqui, pessoas tímidas. Pessoas tímidas. No fundo, são pessoas que têm baixa autoestima. E o que acontece? O que essas pessoas fazem? Elas têm medo de serem criticadas, elas têm medo de serem julgadas. Então, eu não falo nada. Eu fico calado, eu fico na minha. Se pudesse, eu falo baixinho, baixinho, para ninguém nem me escutar. Se pudesse me esconder aqui. Por quê? Porque se eu falar, eu vou me julgar, não quero ser julgado. Então, o que é melhor? Eu me fechar, eu me esconder. Pessoas sensíveis, ela coloca aqui, e aí eu lembro de pessoas que têm espectro autista leve. As pessoas com espectro autista, elas têm uma dificuldade muito grande de socialização, de comunicação, de se comunicarem, de socializarem e de interpretarem a comunicação das outras pessoas também. Então o que elas fazem? Se fecham também. E muitas vezes na internet, nos joguinhos. Ou conversando com pessoas lá do outro lado do mundo, às vezes. Que é de tamanha dificuldade de se comunicarem. Então nós somos pessoas solitárias, que muitas vezes queremos interpretar papéis ou fugir. Ou fugir ou interpretar papéis. E eu tenho tanta dificuldade, às vezes até de sair sozinho, que quando as pessoas saem, perceba bem, as pessoas vão para um local que tem uma festa, por exemplo. Geralmente, a primeira coisa que a pessoa que entra numa festa, num local público que tem muita gente, que ela está sozinha, é procurar alguém conhecido. Ou não é assim? Eu achei. Ô, fulano, bem alto. Tudo bem? E aí? Tá bem. Não estou sozinho. Tem alguém aqui para falar alguma coisa. Para todo mundo ser visto que eu sou um pouquinho popular, sou um pouquinho aceito. Né? O mecanismo da gente se defender. Esses são nossos comportamentos. E quando a gente fala de solidão, não é da solidão da pessoa que quer ficar sozinha, morar sozinha. Não, não é essa. É aquela pessoa que tem dificuldade de cumprimentar outras pessoas. Pessoa tem medo de ser ele mesmo. Tem medo de ser autêntico, de socializar. Essa solidão, e aí ela coloca aqui no texto, eu tenho que correr um pouco mais, ela coloca aqui no texto, gente, essa solidão atinge principalmente as pessoas que já são tímidas, os mais tímidos, os mais sensíveis e os que têm dificuldade de se expressar. Qual o antídoto para a rotina? Eu e o Alessandro, a gente conversou que a gente deveria ter mais tempo para falar sobre o antídoto, mas vamos lá. A Joana de Ângeles diz o seguinte: como profilaxia terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus. No fundo, a gente já sabe o que é. A terapia, o antídoto, a gente já sabe o que é. Porque o tempo todo a gente já acabou falando aqui. Nós nos sentimos desconectados porque a gente não sabe quem a gente é. A gente não conseguiu ver na vida um sentido. A gente não sabe exatamente para onde a gente está indo. E por mais que a doutrina espírita fale, a gente ainda não está conectado, porque a doutrina espírita, segundo Allan Kardec, ela precisa ser sentida. Sentida. E, logicamente, ela vai ser sentida à medida que a gente aprofundar, à medida que a gente estudar, e à medida que a gente conscientizar que isso é a nossa vida, que nós somos seres espirituais, e que Jesus já traz para nós a orientação para a nossa felicidade. E a gente joga todas as nossas apostas, toda a nossa ficha, todas as nossas fichas. Eu vou ser feliz, quer ver que eu vou ser feliz? E a gente vai tudo na ciência, na tecnologia, no divertimento, nos prazeres. Existem desafios propostos por Jesus que são de grande utilidade, induzindo a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção
dos breves objetivos da existência material. É a influência da matéria, dos prazeres e das facilidades de um lado. São coisas palpáveis que eu consigo ver e pegar. De outro é Jesus falando assim, vamos amar, vamos perdoar, vamos ser pessoas mais compreensivas um com o outro, vamos buscar a leitura edificante. A gente já sabe o remédio. Mas a tentação e a porta é tão larga, tão fácil de passar, mas leva-nos à rotina, às ansiedades, ao medo, à solidão. Tudo isso quer dizer sofrimento, dor, angústia, atraso. Ela coloca aqui, são válidas para esse momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições de Jesus. Nós já sabemos. Lições do Cristo sobre o amor ao próximo. Mas não é só ler, não é só pegar o livro dos Espíritos, não é só fazer o culto. É isso também, lógico. Eu preciso fazer culto no lar, eu preciso estudar, eu preciso orar. É isso. Mas eu preciso ter coragem para colocar isso em prática. Porque as lições do Cristo, elas não são mortas, elas são vivas. Elas são práticas. Porque se fossem mortas e se fossem teóricas, ele só teria falado. E ela coloca mais. Solidariedade, fraternidade, compaixão. Nós crescemos na ciência e na tecnologia. A gente precisa correr atrás. Cada um de nós. Ao lado da oração, geradora de energias otimistas e da fé. Aí chega a doutrina espírita e fala sobre a imortalidade da alma, da reencarnação, ninguém morre. Nós somos espíritos, seres imortais. A fé de saber isso, esse conforto de que ninguém morre, que ninguém morreu, dos nossos parentes. Isso é confortador, mas a gente precisa viver isso também. Como diz o nosso amigo Samuel de Belo Horizonte, ser espírito só depois que você desencarna é muito fácil. Agora eu quero ver ser espírito aqui, viver a espiritualidade aqui. Esse é o nosso desafio. Viver o ser espiritual aqui, enquanto encarnado. Porque eu vou chegar do outro lado aqui, legal. Ele falou que ninguém morre, é verdade. Ó, não morri não, tô aqui. Ó, bem que o Alessandro falou, o Cristiano e também o Vitor falaram. Né? Doutrina espírita certa mesmo. Realmente aqui. Mas é aqui que é o nosso desafio. É viver o ser espiritual aqui. É viver as lições de Jesus aqui. É colher frutos bons aqui, porque a gente está repetindo padrão. A gente está repetindo conduta e repetindo sofrimento. Passei 1 minutinho ou 2, Vitor, me desculpem. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine.